Olá, lembra de mim? Sou o Guia Sidney e estou aqui para apresentar mais alguns vídeos sobre roteiros turísticos os quais eu vou acompanhar como guia este ano. Tá pensando em algum destino interessante? Embarque comigo. Qualquer coisa, me procure em box, ou seja, peça mais informações, que darei com maior alegria. E embarque conosco. E a viagem que nós começaremos a apresentar hoje é uma viagem que vai acontecer do dia 4 de outubro, ou seja, no dia que se comemora a festa de São Francisco de Assis, até 15 de outubro, a festa de Santa Teresa d'Ávila. Ou seja, de 4 a 15 de outubro, uma viagem peregrinação. Por onde? Portugal e Espanha. Começando em Lisboa, bem aqui nessa parte no centro do país, e vamos em direção ao norte até chegarmos em Santiago de Compostela. Serão 12 dias pela Península Ibérica, Portugal e Espanha. Portugal é um país pequeno, relativamente, mas de grande importância histórica, tanto para a Europa como para o Brasil. Foi a nossa essência, de lá que tudo começou para essa colônia, no início chamado Brasil, e depois, com a independência de 1822, o nosso Brasil querido chamado Brasil. Portugal tem aproximadamente 10 milhões e meio de habitantes. É quase a população do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas o turismo cultural e religioso na Península Ibérica, especificamente Portugal e Espanha, tem desde sempre como objetivo central a visita a locais que se consagraram patrimônios culturais e sagrados para o povo ibérico e a todos os cristãos. Portugal e Espanha, a aliar a fé, possui o imponente patrimônio arquitetônico perfeitamente integrado na paisagem e que constitui por si só o motivo principal para realizar esta nossa viagem. Participe dessa experiência religiosa em Portugal, agregando também a Basílica de Compostela, lá em Santiago, já na Espanha. Caracterização, comparação e evolução junto com as demais vivências culturais. Roteiro este adaptado a pessoas da melhor idade e de todas as idades, com todo o cuidado e conforto e apoio necessário para a sua segurança e encantamento. Por isso, essa viagem acontecerá do dia 4 de outubro a 15 de outubro, são 12 dias, saída de Porto Alegre, do Aeroporto Internacional Salgado Filho, indo em direção até Portugal com a empresa TAP. Chegando na cidade de Lisboa, vamos fazer os trâmites de imigração e iremos em direção ao nosso hotel. Descanso, para que depois, já no terceiro dia, começarmos a nossa visita por esta linda cidade chamada Lisboa, capital de Portugal. Aqui uma imagem noturna dessa bela cidade com o Rio Tejo ao fundo. Aqui nós temos a Praça do Comércio. E, curiosamente, vamos conhecer a Praça da Liberdade, onde tem a Praça Dom Pedro IV. Sabe quem é esse Dom Pedro IV? É o Dom Pedro I, o do Brasil. Quando ele foi para lá, chegou como Dom Pedro IV já. Vamos conhecer inúmeras riquezas arquitetônicas desta linda cidade, capital de Lisboa. Lá temos o Chiado, o elevador do Chiado, como também vamos conhecer a igreja do Santo Casamenteiro, Santo Antônio de Lisboa. Fernando nasceu com esse nome, depois de passar por um processo de conversão, digamos assim, quando ele foi ao Marrocos, pensando retornar para Portugal, porque estava doente, o seu navio foi levado para a Itália. E lá ele conheceu Francisco de Assis. E olha só, essa viagem vai acontecer bem dentro da festa franciscana. E lá ele se tornou franciscano e veio depois a morrer e ser sepultado em Pádua, na Itália. Por isso, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua é o mesmo Santo Antônio, é o mesmo Fernando. Então, como eu estava dizendo, nós vamos começar aqui em Lisboa, no meio deste país, e vamos em direção ao norte. Mas não vamos
diretamente para lá. Depois de nós conhecermos a linda cidade de Lisboa, com suas praças, com todo o acervo arquitetônico, o próprio monumento de Belém, aonde nós vamos ver aonde os navegadores saíam para as grandes navegações rumo à América, rumo ao Oriente, onde também nós vamos conhecer o Mosteiro dos Jerônimos, a parte da igreja. Vamos também nos deliciar com os pastéis de Belém. Sim, pastéisinhos de Belém, originários. Desde 1837 são feitos neste lugar. Bom, também nesse mesmo dia poderemos ter a oportunidade de nós nos deliciarmos com um jantar e também com um pouco da cultura, o fado, principal música e atrativo folclórico do país de Portugal. Vamos nos encantar, chorar muito, porque fado quando é bom você chora, né? E também entrar um pouco na cultura portuguesa. Vamos conhecer um pouco a Baixa e Alta Lisboa, depois que aconteceu o terremoto de 1755, houve grandes mudanças, né, arquitetônicas dentro deste estilo de construção de Portugal. Também nós vamos, depois de tudo isso, obviamente, vamos descansar, vamos para o hotel. Já no quarto dia, nós vamos sair um pouco da capital e vamos para os arredores, deixando Lisboa e indo aqui, ó, bem nesse cantinho, nas cidades de Sintra, Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental do continente europeu. Vamos conhecer Cascais, Estoril. Ou seja, saindo para o passeio de um dia inteiro, pela costa litoral de Lisboa, vamos até Sintra. Em Sintra faremos uma primeira parada para uma visita ao Palácio da Vila. É um palácio muito legal, tem os cones, inclusive, são os chaminés, assim chamadas, né? Que dá o lugar ao nome de Palácio da Sintra. O mais bonito de Portugal. Descemos ao centro histórico da vila para passear pelas ruelas da vila romântica, assim conhecida. Lá nós vamos visitar o palácio e, dado o momento, nós vamos nos abastecer novamente de os travesseirinhos portugueses. É um doce. A massa é muito fina mesmo. Parece até uma hóstia, né? Parece uma hóstia de igreja. E foram as monjas, as freiras, né? Que criaram esse doce magnífico. E eu tenho aqui uma imagem da cidade de Sintra. Aqui estava dizendo, né, as chaminés enorme do palácio, a vila toda arborizada, linda. E aqui nessas ruelas nós vamos passear e vamos deliciar com os travesseirinhos, os docinhos portugueses. Depois do almoço, nós vamos também continuar nossa visita passando pelo Parque Nacional de Sintra, indo até o Cabo de Roca, como já foi dito, é o ponto mais oriental da Europa, o ponto mais distante, né, da Europa, ligando a Ásia até o ponto com o Oceano Atlântico, é o ponto mais oriental do continente europeu. Então nós vamos visitar um lugar muito bonito, vamos ver o contato com o mar, um vento que tem incrível. Depois, retornando, né, continuando nossos passeios, vamos passar por Cascais, Estoril com seu famoso cassino, e também esse cassino foi inaugurado em 16 de agosto de 1931. Depois de tanta beleza nesse dia, voltaremos para Lisboa e descansaremos. No nosso quinto dia, vamos sair de Lisboa, de Malicuia, como se diz, e vamos para Óbidos. Vamos para Nazaré das imensas ondas, né, de 12, 13, 14, 15 metros de altura. Alcobaça, Batalha e chegaremos na cidade de Fátima. Sim, Fátima é o nosso ponto talvez principal da viagem. Em Fátima nós vamos dormir. Nós vamos conhecer também o vilarejo de Ajustrel, onde lá moravam os três pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, 2 irmãos e a prima, onde no dia 17 de maio de
dia 13 de maio de 1917, apareceu a Nossa Senhora de Fátima aos Três Pastorinhos. Durante vários meses, concluindo no dia 13 de outubro de 1917, a última aparição. E nós estaremos praticamente em Portugal dentro deste período das festividades de Nossa Senhora de Fátima. Vamos pernoitar na cidade de Fátima. E lá vamos ter a oportunidade de fazermos a procissão luminosa, a procissão das velas, além de participar de missas e de tudo o que tiver envolto para a festa da novena de Nossa Senhora de Fátima. Novena eu digo porque tudo lá se reza, tudo lá se faz contemplar. Todos os dias é o dia que Nossa Senhora está junto com os peregrinos, onde milhares de pessoas do mundo vão lá agradecer por graças alcançadas, até mesmo estar apenas junto do Santuário de Fátima em Portugal. Bom, feito isso, nós vamos passar o resto da tarde, porque Fátima e Lisboa é próximo, 2 horas, mas vamos fazer várias paradinhas, como eu disse, em Óbidos, Nazaré, Batalha, Alcobaça. Chegaremos por volta de umas 4 da tarde, ainda dá para curtir um pouco a cidade, tem as atividades noturnas, e no dia seguinte, pela manhã, deixaremos a cidade de Fátima e vamos subindo no nosso roteiro. Saímos de Lisboa, passamos por Sintra, estamos em Fátima e agora nós vamos para essa parte mais para dentro do continente, mais para dentro do país. De Fátima nós vamos a Coimbra, Coimbra com sua bela e linda universidade, com a biblioteca fenomenal que lá existe. Lá nós vamos nos encantar com a parte literária de Portugal. Obviamente, nós vamos no caminho passando por Lapa, onde também temos um lugar de peregrinação de Nossa Senhora da Lapa, onde há o Santuário da Lapa. É um templo de devoção mariana edificado na segunda metade do século XVII. Sobre os penedos, onde, segundo a tradição, terá aparecido a Virgem. Reza a lenda que aqui não há como esconder os pecados. Continuaremos atravessando os Soutos para chegar a Penedo e assim visitar o castelo de origem medieval. Assente um grande rochedo e um exemplar único da arquitetura militar e domina a paisagem da região. Então, esse vai ser o nosso dia, saindo de Fátima, passando a Coimbra, passando por Viseu, visitando o Santuário da Lapa e chegaremos em Penedono. Bom, no outro dia vamos continuar nossa viagem. Até aqui nós já fizemos mais 245 quilômetros, somado com mais uns 188, 85 quilômetros de Portugal, de Lisboa até Fátima. Então estamos subindo gradativamente. Não é uma viagem cansativa de muitas e muitas andadas diárias, né? Pelo contrário, é uma viagem que vai nos levando a respirar e vivenciar cada momento deste nosso roteiro. Bom, chegou o nosso 7º dia. De Penedono nós vamos para Lamedo, Vila Real, Guimarães. Guimarães, curiosidade, foi aonde surgiu Portugal, aonde foi criado Portugal. Lá também tem a casa o palácio, né, o castelo dos Orleans e Bragança, que depois virão para o Brasil em 1808. E vamos conhecer a linda, fabulosa igreja na cidade de Braga. Braga é uma cidade muito bonita mesmo, uma cidade que nos encanta. E lá tem uma curiosidade incrível. Foi de lá que inspirou, na cidade de Congonhas do Campo, aqui em Minas Gerais, a igreja do Bom Jesus de Matozinho. Então nós vamos nos identificar muito com uma igreja que existe aqui no Brasil, onde estão, inclusive, os profetas, né, as culturas dos profetas de Aleijadinho. Então, para quem já foi a Congonhas do Campo, pode imaginar isso. A igreja é o que existe lá em cima. Essa parte da escadaria não existe, né? Existe um pedaço de escada, mas na escada de Congonhas do Campo estão os profetas de Aleijadinho. Aqui tem uma grande escadaria que você desce e vai contemplando toda a cidade de Braga. É um lugar lindo, lindo, lindo. Além da igreja
ser um espetáculo. Aqui temos algumas imagens também da igreja. Aqui nós também podemos descer, subir as escadarias de funicular e descer a pé, para nós nos sentirmos um pouco mais vivenciando dentro desta região de Braga. Além da cidade ser muito bonita, isso é inquestionável. Então, já estamos no nosso mapa, saímos aqui de, deixa eu me localizando, Guimarães. Já estamos bem ao norte, bem próximo já com a fronteira com a Espanha. Depois de Braga, nós vamos, também, curiosidade ainda, em Braga nós vamos passar e vamos visitar o santuário dedicado a Nossa Senhora do Sameiro, cujo vale muito a pena visitar, sobre a paisagem, e lá tem a igreja de Santa Maria Madalena, com uma suntuosa arquitetura barroca. Bom, de Braga nós vamos a Santiago de Compostela, onde estão lá os restos do apóstolo Santiago, lugar de peregrinação importante da Europa. Nós vamos passar um dia maravilhoso. Podemos até abraçar o santo, existe essa tradição que quem chega deve fazer uma fila pequena que existe, né? E atrás do altar, subindo as escadas, você tem a imagem do santo e você abraça, agradecendo a ele esse momento único de fé em Compostela. No final do dia regressaremos e já nós vamos dormir em São Santiago. Então vamos poder respirar muito mais essa nossa espiritualidade. E no outro dia, né, dia quinta-feira, sairemos de Compostela e estaremos no Porto, já no Porto. E o Porto, não precisa dizer mais nada, né? Uma das cidades mais bonitas também que eu acho de Portugal, com os belos vinhos, arquitetura, onde temos uma das livrarias mais antigas do mundo, né? Inclusive estão lá os castelos, os mosteiros, ou seja, é uma viagem divinamente bela. Vamos chegar no Porto e vamos passar o outro dia no Porto, inclusive, vai ter uns 2 dias. E no terceiro dia, a viagem aí sim, de Porto para Lisboa, Porto Alegre. Bom, um pouquinho da nossa viagem desses dias será dessa forma recorrido. São 12 dias, 10 dias lá, sendo que um dia de vinda e de volta. Esse pacote inclui o bilhete aéreo, vai ser com a TAP, Porto Alegre, Lisboa, então um voo direto. Tem incluso também as taxas e impostos aeroportuários de embarque, de emissão e franquia, para uma bagagem por pessoa a ser despachada, de 23 quilos e uma bagagem de mão. O circuito e moderno ônibus de turismo. Nosso grupo vai ser em torno de 20 a 24 pessoas. Hospedagens e hotéis 3 e 4 estrelas, ou algo similar, né? Em base de apartamentos duplos. Acompanhamento por experiente guia privativo de língua portuguesa, e ele é excelente. Creio que vai ser o Fernando, para mim é um cara que eu acho que estava junto das naus, né? Dos primeiros navegadores, porque ele conhece muito essa história de Portugal e arredores. Também eu estarei junto durante toda essa viagem, então um guia que sai desde Porto Alegre. Vai ter guia também em Santiago de Compostela, uma guia credenciada ou credenciado para fazer o nosso recorrido. Vamos também ter taxas de turismos e serviços de impostos inclusos, entrada nos monumentos, Mosteiro da Batalha, Universidade de Coimbra, Sé Velha em Coimbra, Passo dos Duques em Guimarães. Vamos também ter alguns mimos, como doleiras, etiquetas para bagagem, bolsas pequenas de mão para o dia a dia. E um seguro de viagem internacional equivalente a $80 mil ou similar, sem cobertura de Covid. Isso quem desejar vai fazer a parte. A viagem hoje está estipulada em 3.290 euros. Então, multiplica isso pelo euro do dia. As formas de pagamento existem várias. Se for o pagamento à vista, você pode pagar até uma entrada de 50% e depois de 30 dias o restante. Ou em cheque, uma entrada de 20% e mais 9 prestações iguais em cheque pré-datado. Em boletos bancários, uma entrada de 30% com cheque dinheiro e saldo em 6 vezes iguais, devendo estar quitado até a viagem.
Cartão de crédito, entrada de 30% com cheque ou dinheiro e saldo em até 5 vezes iguais em cartões Visa e Master ou outros também. Ou seja, queres mais saber? Me procure, entre em contato comigo. Também darei as informações dos hotéis, todo o nosso roteiro passo a passo. Conte comigo, conto com você na nossa viagem inesquecível, nessa viagem de peregrinação, história e cultura por Portugal e também Santiago de Compostela. Embarque conosco, embarque com a Andes Turismo. Valeu!